para nós refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus e pensar assim, o que a Bíblia nos ensina sobre enfrentar crises e dificuldades. Quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, a maioria dos irmãos já ouviram eu compartilhar meu testemunho, eu estava muito envolvido com drogas e eu também cometia vários delitos. Em menor de idade eu fui preso várias vezes, mas agora entre 18 e 19 eu já era maior de idade. Quando eu era menor de idade, minha mãe era advogada, ela conseguia com facilidade, uma certa facilidade, me tirar da prisão sem que eu precisasse de responder processos, porque as próprias autoridades sabem que se um menor ele tem condições de receber algum tipo de ajuda da sua família, ele vai estar sendo melhor assessorado e terá mais chances de se recuperar ou de se reabilitar do que se ele for colocado numa instituição do Estado para a reabilitação de menores. Então, diante disso, muitas vezes, quando eu era preso em menor de idade, minha mãe conseguia me tirar da delegacia. Só que eu me tornei maior de idade e agora eu fui preso. Quando eu vou preso, eu fico 2 meses na prisão, agora já não consigo mais sair com aquela facilidade. E eu tenho um processo, e agora eu tenho que responder esse processo. E depois de ter ficado 2 meses preso, eu tenho um relaxamento de prisão. Porque, na verdade, eu era considerado primário. E aí, nesse relaxamento de prisão, eu volto para casa e meus pais têm uma reunião comigo e com o pastor da igreja da minha mãe. E nessa reunião eles dizem assim, eles querem que eu vá para uma casa de recuperação. Eu confesso para os irmãos, já contei essa história aqui, né? Mas que eu fui honesto naquela vez porque eu já tinha ido para várias, eu já tinha estado em várias casas de recuperação e toda vez que eu ia para uma casa de recuperação, eu criava um problema e eu saía. Só que isso já tinha acontecido tantas vezes e eu já tinha visto meus pais, principalmente minha mãe, sofrendo tanto que eu não tinha mais coragem de fazer aquilo. Então eu falei que não ia, porque eu achei que era melhor dizer a verdade, que eu não ia, do que dizer que eu ia e sair, criar um problema lá, que eu mesmo criava, e para justificar a minha saída, dizer que me trataram mal, e eu saía. E aí eu disse que não ia. Quando eu disse que não ia, meu pai chegou para minha mãe e disse assim, se o Peter for preso novamente, você tentar ajudá-lo, eu vou me separar de você. E minha mãe ficou muito chorosa, triste ali. O pastor, né, na época, ele tentou contornar aquela situação, explicando o seguinte, eu me lembro as palavras dele, ele falou assim, irmã Lucy, eu sei que é difícil, eu sei que é duro, mas o que o irmão Pedro falou tem coerência, porque nem Deus vai obrigar uma pessoa a fazer aquilo que a pessoa não quer. Mas para uma mãe é difícil, né? Para um pai também é difícil. Não estou dizendo que foi fácil para ele, não. E aí eu saí dali daquela reunião e eu não fui para a casa de recuperação. Eles queriam que eu fosse para uma casa de recuperação. E eu falei que eu não ia. No dia seguinte, eu fui preso novamente. E eu fui preso novamente e agora quando eu vou preso, eu tomo um tiro. E quando eu vou preso, sou levado para a delegacia, eu me lembro do que o meu pai disse para minha mãe. Ele disse, se você, Lucy, tentar ajudá-lo novamente, eu vou me separar de você. E eu me vejo sozinho. E eu falo, como é que vai ser agora?
Mas isso é o meu lado da história. Mas eu fico imaginando minha mãe também, né? Imagina a minha mãe, se o meu lado, porque na verdade eu decidi fazer o errado. Mas minha mãe não. Minha mãe, ela estava buscando a Deus por mim, ela estava pedindo a Deus por mim, ela estava implorando a misericórdia de Deus por mim, e agora ela se vê numa situação complicada no seu próprio casamento por minha causa. E o que eu vou fazer? É difícil, é difícil. E às vezes a gente se vê em situações assim que a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe direito que atitude tomar. Às vezes a vida bate na gente tão forte e a gente passa por problemas tão duros e tão difíceis. E eu estou falando especialmente da minha mãe, mais do que eu, porque eu cavei aqueles problemas com as minhas próprias decisões, mas ela não, ela estava tentando me ajudar e ela estava entrando em um problema sério por tentar me ajudar. É muito complicado. E a gente precisa da ajuda de Deus, a gente precisa da sabedoria de Deus, a gente precisa da orientação de Deus, a gente precisa do discernimento de Deus sobre como devemos agir em situações assim, que nos deixam desconcertados, nos deixam sem chão. E a palavra de Deus, no Salmo 37, descreve uma história em que o povo de Deus estava muito desanimado, muito desmotivado, muito triste, muito sem esperança, muito desesperançado. Eu gostaria de pedir, se vocês puderem, para colocar aí para nós o Salmo 37, versículos 1, 2, 3 e 4, para que a gente possa refletir um pouco sobre essa situação e sobre o que nós podemos aprender com ela. Diz assim, Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos ao lembrar de Sião. Lembrei do passado. Em Sião era bom, era maravilhoso. Que tempo maravilhoso. Talvez minha mãe pudesse lembrar de quando nós éramos pequenos, quando eu era aquele melhor aluno da minha sala, que tirava boas notas e que era elogiado. Que tempo bom. Que tempo bom. Tempo que não volta mais. Às vezes a gente sente assim, né? Vocês podem ler esse segundo versículo? Voltando, eu não li o anterior. Por favor, Guilherme. Aí, esse. Vocês podem ler? Obrigado. Passo outro. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Penduramos as nossas harpas. A gente tem uma expressão aqui no Brasil, né? Porque o Brasil é o país do futebol, as pessoas falam de pendurar o quê? Pendurar a chuteira, né? O que quer dizer pendurar a chuteira? Parar de jogar, né? Desistir, né? Parar de jogar. Então eu fico imaginando que quem canta, quem é músico, pendura a harpa, fala assim: não vou cantar mais, não vou louvar mais, eu não tenho vontade de cantar, eu não tenho vontade de louvar, eu não tenho vontade de adorar, eu não tenho vontade de... O negócio está complicado, está ruim demais. Passa o outro. Podem ler esse daí? Nossos captores são as pessoas que nos levaram presos, que nos levaram cativos. Era o reino da Babilônia, que dominou sobre o reino de Israel, levou esse povo como prisioneiro de guerra. Agora esse povo é escravo e ele está sendo
estimulado, ou, na verdade, estão exigindo que esse povo que está triste, que está amargurado, que está desesperado, que está desesperançado, que esse povo cante canções. Aquelas músicas bonitas que vocês cantavam, aquelas músicas lindas que vocês cantavam lá no templo de vocês, cantem algumas dessas canções para nós. Eram canções de alegria. E o povo está dizendo: como é que eu vou cantar assim? Se o meu coração está triste. Pode passar outra. O quarto é o último, né? Como poderíamos cantar as canções do Senhor em uma terra estrangeira? E a resposta é: não tem como, né? Não é verdade? Não tem como. Então, o Salmo 137, ele conta a história de um povo que perdeu tudo. Perdeu a sua terra, perdeu as suas casas, perdeu os seus bens, perdeu o seu templo, perdeu a sua identidade. Eles estavam agora no Egito, no exílio, não no Egito, desculpa, na Babilônia, obrigados a cantar canções de alegria enquanto o coração estava chorando. Mas Deus não abandonou esse povo, e Ele não nos abandona agora. A minha mãe estava triste, mas Deus não tinha abandonado a minha mãe. Já contei para vocês algumas vezes que minha mãe tinha feito uma oração, que Deus respondeu não. Ela fez uma oração e a resposta de Deus foi não. A oração da minha mãe foi: Senhor, eu não quero ver meu filho algemado. E ela chegou lá, eu estava para participar de uma audiência, eu estava numa cela dentro do fórum, lá em Niterói, e ela chegou lá, e ela, como advogada, ela conseguiu me ver, mas eu estava algemado, e a resposta foi não. E minha mãe chega lá na igreja triste, e ela chega amargurada, e ela não tem vontade de cantar, mas ela foi para a casa do Senhor, ela foi buscar ao Senhor. Como diz o salmista: levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu não tenho outro lugar para ir, eu não tenho outro lugar para buscar. Eu estou triste, eu estou amargurada, mas se eu for para casa, se eu for ficar sozinho, não vai resolver, vai piorar. Eu vou para onde? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Eu vou para a casa do Senhor. Minha mãe vai para a casa do Senhor. E o povo começa a cantar, e ela está triste. E o povo começa a louvar, e ela está triste. E o povo canta, e ela não canta. Mas ela ouve. Enquanto ela está ouvindo, Deus vai como um bálsamo, trabalhando na alma dela, trabalhando na alma dela. Daqui a pouco, o coração dela se enche de alegria. E ela não consegue entender. Porque a Bíblia diz que a paz do Senhor excede a todo entendimento e a toda compreensão humana. Não depende das circunstâncias. E ela fala assim: como no meio de tanta tristeza eu consigo sentir essa alegria? Porque as canções fizeram com que a alma dela fosse consolada, confortada, renovada. E ela estava se sentindo naquele momento alegre, porque o Consolador, o Espírito Santo, estava ali operando na sua vida. Para onde iremos nós nos momentos de crise? Para onde iremos nós nos momentos de tristeza? Para onde iremos nós nos momentos difíceis? Para a casa do Senhor. O salmista disse: ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria, pois uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que é? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para
contemplar a formosura do Senhor, a beleza do Senhor, e aprender no seu santo templo. E ele continuou dizendo, porque no dia da adversidade o Senhor vai me esconder no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo o Senhor vai me esconder. O Senhor vai me colocar sobre uma rocha. E eu vou cantar, sim, vou cantar louvores ao Senhor, porque o Senhor não me abandona, porque o Senhor não me deixa, ainda que o meu pai e minha mãe me desamparem. Não é que o pai vai abandonar, mas tem um outro versículo que diz, poderia uma mulher esquecer-se do seu filho que gerou? É inconcebível, não dá para imaginar isso, mas ainda que isso acontecesse, eu não vou me esquecer de você, é a promessa de Deus. Ainda que os meus pais me abandonarem, no sentido de que ainda que os meus pais morram e não possam mais me ajudar, o Senhor me recolherá, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai estar comigo, Ele é o meu socorro, Ele é o meu refúgio, é o socorro bem presente na angústia. São muitos os desafios que nós enfrentamos hoje em dia, né? Nós temos a violência que nos assola aí em toda parte. A gente vai parar em algum lugar de carro, a gente para rápido, a gente anda na rua, a gente evita de pegar o celular em público porque a gente tem preocupação, tem medo. São as enfermidades, são os nossos filhos, né, que trazem tantas preocupações para nós, né? Na verdade, né, eu fico imaginando, né, minha mãe, né? Quanto problema que eu trouxe para minha mãe e para o meu pai, né? Envolvido com drogas. Às vezes a gente tem filhos que estão estudando e que ou terminaram de estudar, de fazer a faculdade, não tem uma perspectiva de um emprego, e a gente fica preocupado, e a gente quer ajudar, e a gente quer fazer alguma coisa, mas foge à nossa capacidade, foge ao nosso alcance. E quando você não pode fazer nada, você pode fazer alguma coisa, porque você pode orar. Você pode orar. Você pode colocar o seu filho, você pode colocar a sua filha nas mãos de Deus, como minha mãe fazia. E às vezes eu chegava em casa às 5 horas da manhã, às vezes eu encontrava minha mãe dormindo de joelho, porque enquanto ela tinha força, ela estava pedindo a Deus pela minha vida. Hoje a gente enfrenta muitos problemas de saúde mental, né? Depressão, ansiedade, pânico. E a falta de perspectiva termina intensificando essas sensações ruins que nós experimentamos, essa sensação de que nada vai melhorar, mas a Bíblia nos traz esperança. E algumas coisas que nós podemos aprender com esse Salmo 137. A primeira coisa é, não fique preso ao era melhor antes. Era melhor antes. Os israelitas choravam por Sião, mas Deus estava preparando um novo tempo. Olha, foi bom no passado, você viveu coisas boas no passado, mas Deus não mudou. E a Bíblia diz que os planos de Deus para a sua vida são bons. A Bíblia diz que Deus ama você, que os planos de Deus são para te fazer bem, são para te fazer prosperar, são para te dar um futuro. Os planos de Deus para a sua vida são bons. Deus é bom e Ele continua sendo bom. E Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus tem coisas boas para a sua vida. Deus tem bons planos para a sua vida. Uma árvore não cresce se a gente ficar só olhando para a semente que foi. Não, a semente que foi vai produzir frutos e frutos bons. A Bíblia diz que aquele que vai caminhando e vai levando a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo a sua colheita. A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas vão colher com alegria. Então, meu irmão, minha irmã, pode ser que hoje você esteja chorando, pode ser que hoje você esteja triste, mas você está aqui na casa do Senhor, plantando uma semente e regando esta semente com
com as suas lágrimas, e você que regou com lágrimas vai colher com alegrias, porque a promessa de Deus, o choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa de Deus e nele a gente pode confiar. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejo, estou fazendo uma coisa nova. Eu já disse para vocês algumas vezes, né? Talvez você perguntasse para minha mãe: o que a senhora quer, irmã Lucy? Eu só quero que meu filho deixe as drogas. Eu só quero isso, só quero que ele deixe as drogas, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então Deus operou na minha vida de tal maneira que eu não somente deixei as drogas, mas eu tive o privilégio de compartilhar o meu testemunho com centenas de pessoas, e tive o privilégio de ver muitas pessoas aceitando a Jesus, e tive o privilégio de levar a minha mãe para lugares onde eu estava testemunhando e contar a história dela e o testemunho dela. E eu disse: mãe, essa sua história, porque é a sua história, eu já contei aqui no Brasil, eu já contei no Rio de Janeiro, eu já contei em vários estados do Brasil, já contei fora do Brasil, a sua história, o seu testemunho, porque é o seu testemunho. E minha mãe tem sido honrada por onde quer que eu passe, porque são as orações dela, são as lágrimas dela, é o choro dela, e Deus honrou. Segundo lugar, então Deus tem coisas boas para a sua vida. Deus tem coisas boas para a tua vida. Controle as emoções antes que elas te controlem. Eles penduraram as harpas em sinal de desistência. Mas a gente não deve desistir. A gente precisa de buscar ajuda, a gente precisa de ir para o lugar certo, a gente precisa de estar na casa do Senhor, nos atos do Senhor, e a gente precisa de compartilhar e falar com alguém, compartilhar as nossas dificuldades, compartilhar as nossas lutas, compartilhar as nossas dores, com pessoas, é claro, que são idôneas, são pessoas de confiança, e a gente precisa de orar e colocar as nossas ansiedades aos pés do Senhor, porque a palavra de Deus diz claramente em Filipenses: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha só, se alguma coisa ela é importante o suficiente para você se preocupar com ela, ela é importante o suficiente para você orar por ela. Então, toda vez que você se preocupar, transforme a sua preocupação numa oração e diz assim: Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, eu não sei como fazer, mas eu coloco nas tuas mãos. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente além do que eu possa imaginar. O Senhor é o Deus do impossível, e eu coloco nas tuas mãos. Não há nada que eu possa fazer. E quando nós fazemos isso, o que diz a Bíblia? A paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, porque agora está nas tuas mãos, Senhor, não está mais nas minhas mãos, porque eu não posso fazer, já esgotou a minha capacidade, já esgotaram os meus recursos, mas o Senhor é infinito nas suas possibilidades, e eu coloco na mão daquele que pode todas as coisas, e daquele que me ama infinitamente, está nas tuas mãos. Terceiro e último lugar, graças a Deus, né? Não desista, Deus está agindo mesmo no silêncio. Aqueles homens e aquelas mulheres achavam que Deus os havia abandonado, mas o exílio tinha um propósito. Deus queria ensinar para eles algumas lições. Meus irmãos, se minha mãe não tivesse passado pelas coisas que ela passou, ela não teria conseguido ajudar e inspirar tantas mulheres com filhos vivendo problemas de dependência química. Eu estava dando o meu testemunho em uma
um encontro de liderança. E eu terminei de dar o meu testemunho, veio uma senhora com o seu marido e me deu um abraço. Ela estava chorando porque seu irmão estava envolvido com drogas. E ao ouvir o meu testemunho, o seu coração se encheu de esperança e disse: ah, meu Deus, Deus pode fazer. Quantas pessoas nós tivemos o privilégio de encorajar e de animar e dizer: se Deus fez na vida dele, Ele pode fazer na minha vida também. Uma vez eu e Jane fomos lá na Tijuca. Nós fomos na Tijuca e eu ia dar o meu testemunho. Antes de eu dar o meu testemunho, estava lá um jovem dando o seu testemunho. E o jovem deu o seguinte testemunho: escutem só, meus irmãos. Ele falou assim: ó, eu fui convidado para o encontro de adolescentes da igreja. Eu estava envolvido com drogas, eu estava envolvido com tráfico, eu não queria ir de jeito nenhum. E eu não fui. Só que quando eu estava em casa por uma coincidência, eu estava em casa e os irmãos lá que me convidaram e que eu não ia, eu já tinha decidido que eu não ia, eles foram lá e eles me levaram. Eu faltei, eles foram na minha casa me buscar de carro, me levaram. Eu estava até armado, ele falou. Ele estava com uma arma. E quando ele estava lá, ele escutou um testemunho. Que testemunho? O meu testemunho. E o que ele falou para Deus? Ele falou assim: Deus, se o Senhor pode fazer isso na vida dele, o Senhor pode fazer na minha vida também. O Senhor pode mudar a minha vida também, Senhor. Se o Senhor fez isso na vida dele, o Senhor pode fazer na minha. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. E eu estava escutando esse jovem dando testemunho, dizendo: Deus transformou a minha vida ali naquele lugar. Eu comecei uma nova vida. Olha, isso tem muitos anos. Ele estava noivo, apresentou a sua noiva ali. Porque Deus tem um plano para cada dificuldade que a gente passa. Deus não desperdiça nem uma lágrima. Sabe por quê? A tua maior dor pode se transformar no teu maior ministério. Porque Deus com certeza vai usar o teu sofrimento, a tua dor, para consolar, confortar, apoiar e ajudar outras pessoas. Pode ter certeza disso. O ourives, ele não para de trabalhar o ouro porque o fogo está quente. Ele sabe que vai sair dali uma obra de grande valor. Os planos de Deus são de paz, não de desgraça, diz a palavra de Deus em Jeremias. Esse exílio dos israelitas durou 70 anos, mas Deus os trouxe de volta. Hoje, os seus desafios podem parecer um exílio, mas Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está agindo. Pode parecer que Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando. No silêncio Ele está trabalhando, no silêncio Ele está operando, no silêncio Ele está fazendo maravilhas. Não pendure a sua harpa, venha para a casa do Senhor, louve ao Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele fará resplandecer a sua justiça como o sol do meio-dia. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele não te desampara. Ele vai completar a boa obra que Ele começou. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Os planos para a sua vida, Deus não mudou de ideia, Ele continua querendo te abençoar. Se você está com medo, lembre-se, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se você perdeu alguém, lembre-se, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Deus não prometeu um mar sem tempestades, mas um porto seguro. E hoje Ele está perguntando para cada um de nós: você vai parar de cantar? Ou vai confiar que eu ainda escrevo histórias de vitória? Levante-se, a sua melhor canção ainda está por vir, porque Deus não te abandona, não te abandonou, Deus não esqueceu de você, Ele continua cuidando de você.
Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu coloco a vida de cada homem, de cada mulher que está aqui nesta tua casa de oração. A tua palavra nos assegura que nós vamos te buscar e nós vamos te encontrar, se nós te buscarmos de todo o nosso coração. A tua palavra também diz que é um coração quebrantado e é um coração contrito, o Senhor não vai ignorar, não vai desprezar. Estamos aqui diante de ti, Senhor, colocando as nossas ansiedades, colocando as nossas preocupações, colocando os nossos desafios, colocando os nossos problemas, Senhor, confiando que o Senhor age em todas as coisas para o bem de nós que te amamos e que fomos chamados segundo o teu propósito. O teu propósito é nos abençoar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a acreditar nisso em meio à adversidade, em meio à dor, em meio às lágrimas, Senhor. Senhor, estamos aqui para semear uma boa semente. Estamos aqui para semear com lágrimas, com a convicção e a certeza que nós vamos colher com alegria. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus te abençoe.